Bom dia, a paz do Senhor para todo mundo, em especial para você que é da turma pré-adolescente. Estamos aqui hoje em mais uma EBD online, pois é a nossa última EBD desse trimestre, que termina com um título super especial e a gente vai ver já já. Mas antes, vamos começar orando, não é verdade? É melhor falar com o Papai do Céu. Vem comigo na oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, gratos somos a Ti por tudo que Tu já tem feito em nossas vidas. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Senhor, por tudo que Tu já tem feito. Nós queremos Te pedir por cada aluno, por cada pré-adolescente, que o Senhor venha continuar abençoando, guardando, livrando do mal, assim como toda a sua família. Jesus, nós Te pedimos, abençoa esta aula, faz conforme a Tua vontade para a glorificação do Teu nome. Nós Te pedimos por tudo e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, só começando um pouquinho por Libras, não é verdade? Eu comecei dando bom dia para vocês. E eu não sei se vocês já aprenderam, eu devo ter feito muito rápido, mas eu quero ensinar para vocês. Primeiro, você vai pegar a sua mão e vai fazer, ó, nessa formação, tá? Todos os dedos fechadinhos. Você vai abrir. Isso aqui é o sinal de bom, boa. Aí você coloca aqui no queixo e coloca para fora, entendeu? Bom. E o dia, você faz o D, olha só. Os dedos, o dedo indicador fica para cima e junta todos os outros dedos. Você vai ver que vai formar um D. Tá vendo? Você coloca aqui, ó. Frente ao rosto, passando assim. Lembrando do movimento do sol, né? Que nasce e se põe. Então, bom dia. Jesus, você já sabe que é em relação aos cravos nas mãos de Jesus. Então, a paz do Senhor. O P, ó, configuração da mão. Você vai colocar o indicador para frente, o polegar junto com o dedo seguinte aqui, tá bom? Os outros dois dedos, mindinho e anelar, que é o dedo da gente colocar o anel, vão ser para baixo. Essa letra aqui é o P em Libras, ou melhor, em datilologia, que é a letra gráfica, a forma gráfica da letra, né, em Libras. Você pega o P, faz como se fosse um zigue-zaguezinho, um raio, enfim. Aí pega o R, tá? É só o sinal de figa. Aqui, ó. Senhor, paz do Senhor. Então, o que eu ensinei hoje foi bom dia, a paz do Senhor. Enfim, começando a nossa aula hoje, né? Nós vamos falar sobre o quê? A relação entre os dons e o amor. Então, vou ensinar para vocês o sinal de amor, tá bom? Você pega a sua mão e fecha. Só que aqui no peito, ó, bem devagarzinho para vocês aprenderem. Então, hoje vocês aprenderam alguns sinais, inclusive o sinal de amor. Quer relembrar? Eu acho que eu já até ensinei para vocês, mas ó, Jesus ama você. Legal, né? Pois bom. Continuando. A nossa lição hoje de pré-adolescentes fala da relação entre os dons e o amor. E eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, pois é, pega a sua Bíblia e abra aí. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. Coríntios era onde? Novo Testamento. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 13. Só achar aqui para vocês. Enfim, acharam. Então, eu vou ler apenas o versículo, mas a lição ela vai do versículo 1 até o 13, mas eu vou ler só o primeiro versículo, que diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou um sino com o barulho de um sino. Então, um gongo, enfim, é algo que simplesmente só tem zoada. Não adiantaria de nada se eu não tivesse amor, mesmo que eu falasse todas as línguas do mundo e até as línguas do céu, ou seja, a língua dos anjos. Nós temos aí o versículo-chave do dia, que se encontra em 1 João. Olha só, para explicar bem para todo mundo. Existem 4 livros de João.
um que é considerado o Evangelho, está junto com os outros 3 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e, por fim, João. Termina aí os 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamado de Evangelhos. Mas nós temos lá pertinho de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, 4 epístolas, ou seja, 3 epístolas, ou seja, 3 cartas, também escritas por João. No caso, esse João foi o João Evangelista. E ele, na ilha de Patmos, tá? Ele teve uma visão também. E nós temos as cartas escritas por ele. As cartas de antes lá do Apocalipse. Temos aí as 3 cartas de João, chamadas de epístolas. E é nessas epístolas que a gente vai ler agora. Na primeira delas, tá bom? No 4:16, que diz assim: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos neste amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Pois é, hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e que tem tudo a ver com a nossa vida em relação não só ao nosso relacionamento com Deus, mas também em relação com as pessoas. Pois é, o nosso Deus, ele não é simplesmente o dono do amor, ele é considerado o próprio amor. Mas por que isso, professor Miquel? Porque o nosso Deus, ele é a expressão maior do amor. Você pode ler um romance e encontrar uma bela história de amor. Você pode também falar sobre a relação entre mãe e filho, mas nenhuma relação tem um amor maior do que a nossa relação com Deus. Aliás, do que a relação de Deus para conosco, porque Ele nos ama muito mais do que possamos amar a Ele. E o amor dele foi tão grande que Ele enviou Jesus, para morrer em nosso lugar. Então hoje nós vamos falar da nossa relação, do amor que existe em nós, da nossa relação do amor entre o amor e os dois. Vou explicar tudo bem direitinho, fica aí tranquilo, porque você vai aprender tudo muito bem. Vem comigo na explicação. Para começar, nós vamos falar: sem o amor, tudo é em vão. Olha só, é importante dizer que o amor, ele é simplesmente o mais importante sentimento que existe e que nós, como cristãos, devemos ter. Pois é, não existe um verdadeiro cristão se ele não tiver amor dentro dele. Do mesmo jeito que nós somos amados por Deus, temos que aprender a amar as pessoas. Aí você pode estar dizendo: mas professor, isso é tão difícil, tem cada pessoa difícil de amar. Mas você olhe só, a palavra de Deus diz que Deus amou toda a humanidade, ou seja, todas as pessoas, independente de quem elas são, de como elas são. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Ele ama todas, simplesmente ama e ponto. Não existe nem um porquê, Ele simplesmente ama. Então Ele não precisa que a gente faça o que é certo para Ele amar a gente, Ele não precisa que a gente o agrade para Ele amar a gente. Não, Ele simplesmente nos ama, independente das circunstâncias, independente do que fizermos, do que acertarmos, do que errarmos, Ele continua nos amando. Mas é importante dizer que uma coisa é Deus nos amar e outra coisa é Ele estar se agradando da gente. Para que Ele se agrade da gente, é necessário que venhamos obedecer. Então, Ele continua nos amando, mas devemos sempre nos lembrar e jamais nos esquecermos que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, ou seja, Ele é justo, e sua justiça é tão fiel, tão perfeita, que Ele não permite, como a Bíblia diz, que o justo, que o ímpio, ele seja tomado como uma pessoa inocente, e que o inocente seja tomado como um injusto, uma pessoa ímpia. Ou seja, com Deus não tem esse negócio de enganação, não tem quem possa simplesmente achar que está diante de Deus limpo se estiver sujo, mas a Bíblia diz que Deus tudo vê, tudo contempla, Ele sabe do nosso pensamento, sabe do nosso coração, Ele sabe tudo o que se passa em nossa mente. Então a gente pode conseguir enganar todas as pessoas do mundo, menos a Deus. E o mais importante, a gente deve lembrar que nós não devemos simplesmente só nos mostrarmos com quem somos diante de Deus, mas também procurarmos sempre estar diante dele cada vez mais limpos, puros, com o coração sem maldade, sem mágoa, sem ranço, que está tão falado hoje em dia, aí tem um ranço de fulano.
mas aquele que faz a vontade de Deus, ele não tem ranço de ninguém, ele é uma pessoa que ama, independente de quem seja a pessoa lá, que você esteja amando. Ah, mas você pode dizer, professor, aquela pessoa não merece o meu amor, mas se a gente for olhar por isso, nenhum de nós, ser humano, merecíamos ser amados por Jesus, merecíamos que ele se entregasse na cruz por nós, mas ele nos amou tanto que entregou a sua vida. Então, nós devemos também amar, não é verdade? E eu quero convidar você para ficar continuando ligado, prestando bem atenção nessa aula. E também outra coisa, eu não falei no começo do vídeo, mas agora que eu lembrei, vou falar logo. Quem ama procura o melhor, né? Procura cuidar, zelar da pessoa que você ama, do seu amigo, do seu parente, enfim. Quando a gente ama, a gente quer ver o bem dessa pessoa, do mesmo jeito que Jesus quer ver o nosso bem. Então, por falar em ver o bem, nós estamos num período vivendo de pandemia, tanto que por isso estamos nas nossas aulas à distância, né? Mas mesmo assim devemos nos cuidar, mesmo em casa devemos nos cuidar. Então, só reforçando a vez que eu dou todo domingo, continue se cuidando, se prevenindo, lembrando sempre de usar álcool em gel, mas o melhor é lavar as mãos com água e sabão. E se você precisar sair de casa, mas só se precisar mesmo, o melhor é ficar em casa, tá bom? Aí você não esquece de usar a máscara. Então vamos voltar para o nosso assunto? Pois é, a Bíblia diz que o amor, ele é o maior sentimento que existe, ele é a coisa assim, é o mais perfeito. E simplesmente o amor é Deus purinho. Pois é, o amor é Deus purinho. Deus não é simplesmente o dom do amor, ele é o próprio amor. Que coisa maravilhosa. Pois é, então vamos continuando. A Bíblia diz assim, ó, a lição na verdade diz assim, que um escritor dinamarquês, teólogo, vocês sabem o que é teólogo, né, gente? É alguém que estuda as leis de Deus, estuda a Bíblia, a palavra de Deus, enfim. Ele diz assim, a porta da felicidade abre só para o exterior, a porta da felicidade abre só para o exterior. Quem a força no sentido contrário acaba por fechar ainda mais. Ou seja, vou explicar. As pessoas buscam a felicidade. Esse é um dos objetivos fundamentais da vida. Esse teólogo, ele estava explicando o quê? Que a verdadeira felicidade, ela não é encontrada quando nos fechamos para dentro de nós e quando a gente busca só os nossos próprios interesses. Mas a felicidade verdadeira é quando nos abrimos como fonte de bênçãos para outro. Eu vou explicar isso bem direitinho para vocês. Olha só. A nossa vida, quando a gente aceita Jesus, ela tem características diferentes de quando a gente não conhecia a Cristo. Então, como nós somos filhos do Deus que é o próprio amor, devemos também amar as pessoas. Então, não podemos ser egoístas, não podemos ser pessoas que pensamos só em nós mesmos e que buscamos o nosso próprio bem e esquecemos ou prejudicamos a outras pessoas enquanto pensamos só em nós. Nós não podemos ser assim. Então, precisamos entender que a nossa vida agora em Cristo, ela é uma vida diferente, ela é uma vida feliz, porque a gente consegue também não só se alegrar quando a gente recebe alguma bênção, mas a gente também fica feliz quando a gente vê a pessoa que a gente ama bem, quando a gente vê alguém que a gente ama recebendo uma bênção, ficando feliz, a gente fica feliz também com ele. Então isso é viver o Evangelho, é compartilhar as alegrias e também, como a Bíblia diz, compartilhar até as tristezas do nosso amigo, do nosso irmão, de quem está do nosso lado. Pois é, a Bíblia não ensina a gente só a dividir os momentos felizes não, mas aquele que ama de verdade está com a pessoa amada também nos momentos difíceis. Pois é, lembra que Jesus nunca deixa a gente sozinho? Do mesmo jeito deve ser a gente com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode abandonar nem desprezar a ninguém. Pois é, vamos continuando. Então, sem o amor, tudo é em vão. Nós precisamos entender que não importa o que a gente faça, a gente pode ser o mais inteligente, pode fazer de tudo, pode ser aquela pessoa que todo mundo considera a melhor pessoa do mundo, mas se não tiver amor, é mesmo que nada. Não importa o que você faça, você tem que amar. E a Bíblia diz que aquele que ama de verdade, ele não só fala, ele não só diz que ama, mas ele simplesmente demonstra esse amor que ele diz que sente. E muito mais importante é a gente demonstrar do que dizer só que ama. Pois é. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós vemos que aquele que verdadeiramente ama a ele, obedece os seus mandamentos. Enquanto
incluso nesses mandamentos está simplesmente se importar com o outro, procurar o bem do outro, não é verdade? A gente não deve só se preocupar, mas se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar alguém, a gente deve ir lá e fazer. Então, para a gente encerrar essa parte que diz, sem amor tudo é em vão, a gente entende o quê? Que não importa o que a gente faça, se não tivermos o amor. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer. A Bíblia diz o quê? Independente do que você for fazer, se for fazer para a obra do Senhor ou para alguma outra coisa, você deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. Ou seja, você deve entregar o seu melhor. Então, quando você ama a Cristo, você entrega o seu melhor em tudo que você faz. Então, você se dedica em tudo que você vai fazer. Ok? Vamos continuando. Nós vamos falar agora a relação entre os dons e o amor. A Bíblia fala sobre vários dons. Pois é, nós temos visto durante essas aulas vários dons, na verdade, o dom de interpretar línguas, o dom de falar em línguas, o dom de curar, o dom de expulsar, de saber quem é, se é Deus que está falando ou não, enfim, identificação dos espíritos, se é o Espírito de Deus ou não. A gente viu esses dons aí, e é importante dizer que não interessa, não importa se você tem algum dom, se você também não tem o amor. Então, o dom, ele é importante, ele é necessário, precisamos ter o dom, principalmente nós que estamos literalmente ativos na obra. Nós precisamos ter os dons espirituais, mas nós não podemos esquecer que muito mais importante do que ter dons é ter o amor. Até porque aquele que ama, ele vai exercer as suas tarefas na igreja com melhor dedicação, com maior dedicação. Ele também vai procurar zelar pela casa do Senhor, vai procurar o bem dos seus irmãos. Então, os dons não são para a edificação da igreja, não é verdade? Como a gente viu. Então, aquele que ama, ele não só terá o dom, mas como ele também terá as atitudes corretas. Ou seja, ele vai fazer com que os seus dons, independente de quais são, sejam ativos e também ele haja com esses dons de forma correta e que glorifique o nome do Senhor e que faça com que a igreja do Senhor prospere, cresça, evolua, se desenvolva cada vez melhor. Ou seja, se fortaleça, se fortifique. A Bíblia não diz que é para a edificação da igreja? Pois é, tudo isso significa que uma igreja está edificada se ela vive em amor, se ela vive em comunhão, se ela vive com os irmãos, uns se preocupando com os outros, cuidando dos outros, tudo isso. Então nós entendemos que não importa se a gente tiver dom, se a gente não tiver amor. Então precisamos ter amor, precisamos amar as pessoas, precisamos cuidar dos nossos irmãos. Se é alguém que está precisando, a gente pode fazer alguma coisa, a gente vai lá e ajuda. Pois é, então a gente entende aí que não importa se nós não tivermos o amor, mesmo que tenhamos dons, não é verdade? Então precisamos ter os dons espirituais, mas também precisamos, acima disso, ter o amor de Deus em nossas vidas. E lembrando, só reforçando o que eu já falei, não só falado, mas também vivido. Isso é o mais importante. Por fim, amando e servindo. Nós temos aí na nossa lição falando sobre servir. E primeiramente nós temos que servir a Deus. Pois é, a Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que entender uma coisa, que a gente precisa amar, que a gente precisa entregar o nosso melhor a Deus e que na igreja, naquilo que a gente serve, seja cantando, tocando, pregando, ensinando, o que a gente for fazer na igreja, a gente precisa fazer com amor, com dedicação, a gente precisa entregar o nosso melhor. Se a gente foi chamado por Deus, se a gente foi capacitado por Ele, e olha só, a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, se você tem alguma função na igreja, se você canta no conjunto, se você toca algum instrumento e você pode tocar na igreja, enfim, independente do que você faça na casa do Senhor, faça com muito amor, faça para Deus, entregue o seu melhor, não procure estar sendo visto, mas lembre-se que tudo que você faz, Deus está vendo e é Ele quem nos recompensa. A nossa recompensa vem do Senhor, então não se preocupe, faça sempre o melhor para Deus e também quando for fazer para as outras pessoas, procure fazer o melhor. É só você lembrar de uma coisa muito importante. Olha só,
Do mesmo jeito que você queria que as pessoas fizessem as coisas para você, do mesmo jeito que você gosta de ser amado, gosta de ser bem tratado, a gente também deve fazer com as outras pessoas. Isso nos ensina o quê? Que o amor, ele faz com que a gente haja corretamente com as outras pessoas. Então a gente faz com as pessoas aquilo que a gente queria que as pessoas também fizessem conosco. Então nós aprendemos que o amor, ele não é simplesmente só uma palavra, ele não é simplesmente só um simples sentimento, mas ele é algo muito grande, ele é algo grandioso que transforma a vida, do mesmo jeito que a nossa vida foi transformada quando aceitamos a Jesus, por causa do que? Do amor dele entregue na cruz do Calvário, a sua vida por nós. Então eu quero agradecer a você que prestou super atenção nesta aula e dizer que continue ligadinho. Nós temos aí o trimestre que vem uma aula aí maravilhosa, a continuação das nossas aulas, por enquanto online, mas a gente vai continuar aprendendo mais de Deus e claro, a gente aprende e pratica, não é verdade? Porque não adianta aprender se a gente não está praticando. Então vamos hoje, a partir de hoje, na verdade, praticar mais o amor, porque é isso que Deus quer de nós. Eu quero agradecer a vocês por prestar atenção nesta aula e dizer que continue prestando atenção, continue atento às nossas EBDs, né? Mesmo que esteja em casa, mas prestem muita atenção, continue, porque vocês estão aprendendo e nisso vocês estão crescendo, estão ficando cada vez mais sábios, mais maduros, mais inteligentes, tanto espiritualmente como também no mundo secular. E lembrando, aquele que aprende mais de Deus, ele consegue agradar mais a Deus, porque ele sabe o que Deus quer dele. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente consegue agradá-lo. Pois é, e aquele que agrada ao Senhor é abençoado, é bem-aventurado e é recompensado por Deus. Vamos orar, vamos agradecer por esta aula, encerrando esse trimestre que foi maravilhoso e claro, sempre ligadinho na continuação dessas aulas que começa a partir do próximo domingo, tá bom? Vem comigo na oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pelo encerramento desse trimestre, por nossas aulas que aprendemos, Senhor, maravilhosamente sobre Majetim. Pai, nós queremos te pedir por cada aluno que ele venha praticar tudo aquilo, Senhor, que ele aprendeu e que venha agir corretamente para a glorificação do Teu nome. Nós te pedimos, continua conosco, nos guardando, nos livrando do mal, faz conforme a Tua vontade em nossas vidas. Nós te pedimos por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Fiquem todos na paz do Senhor e tchau!